Meus queridos, os irmãos aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, uma aparição que começou a se dar no dia 13 de maio de 1917. Nossa Senhora, antes de Nossa Senhora aparecer, se a gente for estudar todo o evento de Fátima, foram muitas aparições. Nossa Senhora apareceu sempre ao 13 de maio, teve um mês que apareceu num dia diferente, mas antes de Nossa Senhora aparecer aos 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Francisco e Jacinta já são canonizados pela igreja, estão sepultados dentro da igreja de Fátima, em Portugal. Em julho do ano passado tive oportunidade de visitar e também visitei todos os lugares onde Nossa Senhora apareceu e também os lugares onde o anjo apareceu. Antes das aparições de Maria, o anjo de Portugal apareceu às 3 crianças. E o anjo ensinou 2 orações às crianças, que às vezes nós rezamos e nem sabemos de onde vem. Vem da boca do anjo de Portugal, né? Uma das orações que nós conhecemos bem: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essa oração foi ensinada na segunda aparição do anjo aos meninos, aos 3 pastorinhos. Também o anjo os ensinou a rezar uma oração bonita, essa não é muito usual: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presentes em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com Ele mesmo que é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Olha que oração bonita. Então, nós vemos em todas as aparições, sejam do anjo, é claro que as aparições do anjo foram como que uma preparação para as aparições da Virgem Maria. É muito gratificante e arrepiante estar naquele lugar, em Fátima, em Portugal. Eu tive o privilégio de rezar missa exatamente onde a Virgem Maria apareceu a primeira vez, no 13 de maio de 1917, naquela capela, onde tantos os papas pisaram lá, né? E é muito arrepiante, muito. O lugar onde o anjo apareceu pela primeira vez, que é tipo um morro assim, parece um pequeno monte assim. Quando você chega lá, parece que você se arrepia por inteiro. É um lugar fantástico, né? Você entra na cidade, naquele lugar, você já sente uma coisa muito diferente. É muito interessante. Nós vemos nas aparições, minha gente, né? Primeiro, quando Nossa Senhora aparece, né, eles querem saber quem é, e Nossa Senhora diz assim: eu vou mostrar a vocês quem eu sou, não tenhas medo. Eu vim aqui para pedir que vós venhais pelos 6 próximos meses seguidos, no dia 13, neste mesmo lugar. Depois eu vos direi quem eu sou e o que eu quero. Então ela vai aparecer, né, a partir de maio até outubro, no dia 13. Teve um dia que mudou a data, porque
conforme foi passando os meses, a notícia foi repercutindo e se espalhando, não somente naquele lugar, mas pessoas de diversos lugares, a ponto de as pessoas, os administradores daquele lugar, chegaram até mesmo a raptarem as crianças, pervertendo o projeto da Virgem Maria. Mas forçaram as crianças, separaram, perguntaram para ver se diziam a mesma coisa, os três, e não conseguiram obter o que queriam, a desmistificação da verdade revelada, né? E a gente vai perceber, né, no mês de junho, quando Nossa Senhora aparece, né, Lúcia pergunta para ela, aliás, Lúcia viu e ouviu, né? Francisco somente viu, não conseguiu ouvir em nenhum momento, né? E Jacinta também viu e ouviu, mas nunca falou com a Virgem Maria, né? E aí Lúcia, ela pergunta, nós vamos para o céu? E aí Nossa Senhora diz, você vai para o céu. Você vai para o céu. E ela pergunta, e Jacinta? Jacinta vai para o céu. E Francisco? Francisco vai para o céu, mas ele precisa rezar muito terço. Imagine se Francisco precisa rezar muito terço, imagine eu e você. Ele já está canonizado, né? Depois, no mês de julho, Nossa Senhora, ela faz as chamadas revelações de Fátima, que também depois vai ser chamada dos 3 segredos de Fátima. O primeiro deles, bem depois, Lúcia vai escrever e divulgar esses segredos, não foi no ato, né? Ela simplesmente ouviu e guardou para si. Depois ela vai escrever cartas e manifestando os 3 segredos, né? O primeiro deles, Maria, Nossa Senhora de Fátima, mostra da oportunidade deles visualizarem o inferno, né? E eles têm a oportunidade de ver o inferno como um mar de fogo, e neste mar de fogo está o diabo e os demônios, como que animais meio esdrúxulos, estranhos, e estão também no mar muitos seres humanos, como que a nadar, a tentar levantar-se e a não conseguir, e a se queimar, e um sofrimento horrendo, um sofrimento terrível. E a Virgem Maria diz que muita gente está para caminhar para este lugar. Então o primeiro segredo é reafirmar aquilo que a igreja sempre creu dogmaticamente, a existência do inferno. E nós vemos nos dias de hoje, inclusive por muitas pregações, que tem se negado isso, né? Travestido esse risco que nós corremos por meio de uma bondade cega de Deus, né? Então a primeira coisa que Maria vai mostrar, o inferno é um risco que todos nós corremos se não caminharmos de maneira permanente em comunhão com Deus, com a alma cheia de Deus. O segundo segredo que vai mostrar é a questão da Rússia, né? Maria diz a eles, o Papa precisa publicamente rezar pela conversão da Rússia. Se isso não acontecer, virá uma guerra pior do que esta, porque 1917 eles está num episódio, né? Estão nas preliminares que vai depois desencadear na Primeira Guerra Mundial. E a Virgem Maria disse, se o Papa não rezar publicamente pela Rússia, virão coisas piores do que essas que já estão por vir. E a igreja vai ser perseguida. E a figura do Papa também o será. E nós vemos que
a igreja não obedeceu à voz da Virgem Maria. O que aconteceu depois? A Segunda Guerra Mundial, que envolvia quem? A Rússia. E nós vemos que eclodiu esta guerra, e a igreja continuou a não rezar publicamente pela Rússia. Nenhum papa rezou publicamente pela Rússia. Isso foi feito em que ano? Que ano foi feito isso? 2022. Papa Francisco, quando eclodiu mais uma guerra, Rússia e Ucrânia. Olha só. E talvez se não o fizesse, viriam coisas piores depois. Para a gente ver que a voz da Virgem Maria, em toda a história da igreja, em todas as aparições, não vem apontar a ela mesma, mas vem apontar a conversão da humanidade a Cristo, né? João Paulo II, o Papa João Paulo II, fez uma oração, mas ele não mencionou a Rússia por diplomacia. O Papa Francisco fez nesses últimos tempos, né? E depois o terceiro segredo vai falar da questão da penitência e da devoção que a Virgem Maria pede que tenham ao seu imaculado coração, para poupar os seres humanos do inferno e dos desastres. Então nós vemos nas aparições de Fátima, né, uma retomada de elementos fundamentais da fé, que é a questão do pecado. A Virgem Maria pede comunhões reparadoras. A Virgem Maria pede que se rezem todos os sábados, consagrando a igreja ao seu imaculado coração. A Virgem Maria pede penitência. Então, essas aparições vão fazer retomar coisas que a igreja sempre creu e que as pessoas hoje em dia estão desmistificando, né? Ela vem falar assim: olha, a verdade ela não passa, a verdade ela não muda, o inferno existe, nós precisamos de penitência, nós precisamos nos converter, a porta do inferno é larga, a do céu não é tanto. Olha, todas as coisas que nós já temos na revelação, na escritura, na doutrina, e que foram sendo esquecidas, e nós sabemos que hoje em dia está sendo esquecida. A questão da oração pelo Santo Padre, a Virgem Maria, nesta aparição de Fátima, fala muito do Papa, muito, né? Inclusive, meus queridos, nós ouvimos esses textos hoje na liturgia, que foram escolhidos a dedo, diretamente do lecionário da Virgem Maria, textos que falam da unidade, né? Com a celebração da Ascensão do Senhor, nós iniciamos nessa semana a semana de oração pela unidade dos cristãos. A Virgem Maria, para a teologia, é a imagem da igreja, e a Virgem Maria é a mulher da unidade por excelência. Aliás, o título dessa missa é Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Unidade. A Mãe da Unidade, em nada ela dividiu-se em relação a Jesus Cristo. Ela soube aplacar as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, para que eles se tornassem um único sonho, que era o sonho de Deus. E ela vem nos ensinar nessa celebração e nessa memória, que nós precisamos também prezar pela unidade, começando das nossas relações, na nossa casa. Quantas coisas têm nos dividido? Hoje em dia tem família que dentro da própria casa não se falam mais por causa de política. E o diabo bate palmas, né? Nós vemos dentro da igreja pessoas servindo o altar e que não se falam,
não se conversam, não se respeitam e o diabo bate palma. Né? Nós vemos entre os próprios cristãos uma anteposição, uma contraposição e uma divisão. E isso não vem de Deus, porque Deus instituiu uma única igreja, que é a Igreja Católica. Jesus já sabia o que vinha depois. É por isso que na oração sacerdotal que nós ouvimos no Evangelho, Jesus diz assim: Pai Santo, eu não te peço somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim. Ou seja, Jesus sabe o que vai acontecer na igreja, que vai continuar na história, o que vai acontecer para frente, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia. Olha, Jesus ele vincula a questão da unidade, o fato das pessoas no mundo crer. E é bem verdade que as nossas inimizades, as nossas discriminações, os nossos preconceitos, as nossas divisões, impedem de muita gente fazer adesão ao Evangelho. Não é bem verdade que às vezes nós escutamos em casa, isso, você vai na igreja, né? Eu vou na igreja para ficar desse jeito, né? Tem gente que fala, e às vezes nós somos contra-testemunho da unidade. É por isso que a igreja, devido a essa oração sacerdotal de Jesus, a igreja em toda missa, quando Jesus está ali sobre o altar, a igreja pede pela paz e pela unidade. Por quê? Porque é a arma mais forte que o diabo tem para nos afastar de Deus, o conflito, a divisão. Então hoje, com essa celebração, peçamos a Deus que nos ajude a crer na verdade. Hoje a gente tem acesso na internet a tantas fontes de pregações, tantas fontes de reflexões, sobretudo da fé. Cuidado com o que você escuta, né? Você precisa conhecer a doutrina da igreja, para que você possa saber, olha, isso que foi falado não é o que prega a igreja, né? E nós vemos em muitas pregações um camuflar, um esconder a questão do pecado e do inferno. Isso não vem de Deus. A Virgem Maria foi a primeira coisa que ela mostrou, primeira coisa. Então que Deus nos ajude, e hoje peçamos à Virgem Maria, que é a Senhora da unidade, que preze pela paz em nossos lares, em nossos corações, e pela unidade, que a discórdia, a dissensão, o conflito, a confusão possa ser uma realidade distante de nós e de nossas famílias. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Reflitamos um pouquinho o mistério das revelações da Virgem Maria e também o mistério da unidade na nossa vida.